Nessa semana que se encerra, a variante Ômicron do coronavírus avançou em ritmo impressionante. Onde há transmissão local, o número de casos dobra em 1,5 a 3 dias, alerta a Organização Mundial da Saúde. A variante Ômicron já está em mais de 80 países, inclusive no Brasil, onde houve casos de transmissão local em São Paulo. Deve se tornar dominante na Europa em janeiro. Os Estados Unidos ultrapassaram a trágica marca de 800 mil mortes na pandemia. 75% dos mortos tinham mais de 65 anos. Hoje, as médias nos Estados Unidos são de mais de 127 mil casos novos e quase 1.300 mortes por dia. O número de hospitalizados aumentou 21% em 2 semanas. 80% dos hospitalizados não se vacinaram. É um contraste com o que acontece no Brasil, onde o contágio, a hospitalização e as mortes estão em queda. Mas os infectologistas advertem para evitar aglomerações e festas com muita gente no Natal e no Ano Novo. O resto do mundo mostra que a pandemia não acabou. O Reino Unido registrou um recorde de 88 mil casos novos num dia, recorde desde o início da pandemia. E a França teve mais de 65 mil casos novos num dia, o maior número em 13 meses, desde novembro de 2020. O governo francês passou a exigir o passe da vacina para frequentar bares e restaurantes. Por toda a Europa, aumenta a exigência de apresentação do certificado de vacina, o que foi aprovado no Parlamento Britânico com o apoio da oposição por causa de uma rebelião de 100 deputados do Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, que também sofreu, este partido, uma derrota eleitoral num distrito onde os conservadores ganhavam há 190 anos. Aumentam os protestos contra a vacinação quase obrigatória na Alemanha, na França, na Holanda, na Itália e no Reino Unido. Em artigo no jornal da New York Times, 2 médicos argumentam que a hospitalização é um indicador mais importante agora para avaliar o controle da pandemia. Em Singapura, onde mais de 80% completaram a vacinação, o contágio aumentou, mas 98,7% dos casos foram suaves ou assintomáticos. O temor de uma sobrecarga nos hospitais levou o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, a reimpor o confinamento desde este domingo. Até 14 de janeiro, todas as lojas e serviços não essenciais, inclusive bares, restaurantes, cinemas, teatros, museus, salões de beleza, piscinas e academias de ginástica, não funcionam. As aulas devem recomeçar em 9 de janeiro. Há 3 perguntas a fazer sobre a Ômicron. O contágio é até 70 vezes mais rápido que o da variante Delta, que causou o pior estrago até agora na pandemia. E é dominante nos Estados Unidos e ainda é dominante no continente europeu, mas a Delta não causou uma onda tão grave no Brasil. A segunda questão é se a Ômicron é mais virulenta. As primeiras notícias foram de casos suaves na África do Sul, no sul da África, onde a população é jovem, com média de idade de 20 anos. Mas na África do Sul aumentou o número de casos na faixa de 10 a 14 anos. No Reino Unido e na Dinamarca, a avaliação é que a Ômicron é capaz de causar casos graves, especialmente em não vacinados. A terceira questão é se as vacinas existentes funcionam. A efetividade diminuiu. 2 doses da vacina da Pfizer-BioNTech, por exemplo, evitaram hospitalização em 70% dos casos da variante Ômicron e infecção em 33% dos casos. Com uma terceira dose, a dose de reforço, a vacina da Pfizer-BioNTech protege em mais de 90% dos casos. 2 doses da Coronavac, a vacina chinesa, muito usada no Brasil, não protegem contra a Ômicron. Assim, a Ômicron está mudando, de uma certa forma, o conceito de vacinação completa de 2 para 3 doses. O problema é que, enquanto os países ricos e de renda média alta como o Brasil aceleram a aplicação da dose extra, 3 bilhões e 300 milhões de pessoas não tomaram nenhuma dose até agora. A variante Ômicron surgiu provavelmente em Botsuana e foi descoberta na África do Sul. Deve ter surgido em um paciente com o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que causa AIDS. Esta mistura explosiva de baixa cobertura vacinal com alta incidência do HIV, como acontece na África,
cria um terreno fértil para novas variantes que retardam o controle da pandemia. A meta da Organização Mundial da Saúde de vacinar 70% da população de todos os países até a metade de 2022 não será cumprida. Na semana que está acabando, os ministros da saúde do Grupo dos 7, as maiores potências industriais democráticas, declararam que a Ômicron é hoje a maior ameaça à saúde global, mas não anunciaram um plano para combater a doença no mundo inteiro, que exige uma grande distribuição de vacinas aos países pobres. Aqui no Brasil, em mais um ataque à imunização, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou revelar os nomes dos funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que aprovaram a vacinação de crianças. A Anvisa, dirigida pelo almirante Antônio Barra Torres, um amigo do presidente, não sei se é ex-amigo, repudiou o ativismo político violento. Uma nota dos funcionários da agência chamou a fala do presidente de método abertamente fascista, cujos resultados podem ser trágicos e violentos. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas ao governo para esclarecer como vai incluir as crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Imunização. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fazendo o jogo negacionista de Bolsonaro, declarou que a questão precisa ser examinada agora pelo corpo técnico do Ministério e adiou uma decisão para 4 de janeiro. Por causa da variante Ômicron, o Fundo Monetário Internacional deve reduzir na próxima perspectiva econômica mundial sua expectativa de crescimento para o ano de 2022, que em outubro era de 4,9%. Para conter a inflação, que chegou a 6,8%, a maior em 39 anos nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano anunciou a intenção de fazer 3 aumentos na taxa básica de juros em 2022. O Banco da Inglaterra fez um pequeno aumento na sua taxa básica, enquanto o Banco Central Europeu não vê necessidade por enquanto. No Brasil, depois de 2 trimestres de queda, o que significa que a economia está em recessão, os indicadores de outubro apontam uma queda no comércio, na indústria e nos serviços. Como o Banco Central aumentou os juros em 7 sessões consecutivas e anunciou mais um aumento de 1 ponto percentual, 1,5 ponto percentual, na verdade, em fevereiro, o risco para 2022 é de estagnação econômica com alta de preços. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, veja meu blog Globalização em Crise, meu Twitter e o Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se. O pior aparentemente já passou, mas a pandemia ainda não acabou. Use máscara, higienize sempre as mãos, evite aglomerações, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.